Washington, 19 de fevereiro de 2026. O ar na capital americana está carregado com uma eletricidade que não se sentia há décadas. No centro do poder, o presidente Donald Trump preside a reunião inaugural do chamado Conselho de Paz, Board of Peace. Mas as palavras que saem da boca dele não falam de paz, mas sim de o fim de uma linha. Bad things happen. Coisas ruins acontecem. Com essas 3 palavras, Trump lançou um ultimato de 10 dias para que a República Islâmica do Irã aceite um acordo nuclear que muitos analistas consideram uma capitulação total. Enquanto o cronômetro avança, a maior concentração de poder militar desde a invasão do Iraque em 2003 se move em direção ao Golfo Pérsico. Mas como chegamos até aqui? Por que 2026 tornou-se o ano em que a guerra de sombras entre Washington e Teherã finalmente parece destinada a se tornar um incêndio aberto? Para entender a iminente operação de 2026, precisamos analisar 7 fatos sistêmicos que transformaram o Irã no alvo número 1 da estratégia global dos Estados Unidos. Eu sou o Doni, este é mais um arquivo confidencial, bora pro vídeo. Fato 1. Breakout nuclear e os 400 quilos de urânio escondido. O primeiro motivo é o mais urgente de todos, e trata-se de guerra nuclear. Calma. Já vou te contar certinho o que está acontecendo. E o primeiro motivo é o mais urgente de todos, claramente, pois se trata de armamento nuclear. Em junho de 2025, o mundo testemunhou um conflito de 12 dias onde ataques cirúrgicos americanos e israelenses atingiram o coração das instalações iranianas. Na época, a Casa Branca declarou que o potencial nuclear de Teherã havia sido dizimado, mas a inteligência de Washington estava errada. O Irã realizou uma manobra de mestre naquele dia. Antes das bombas caírem, Teherã moveu e escondeu aproximadamente 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. Para os estrategistas em Washington, esse é um negócio inacabado. O enriquecimento a 60% é o ponto de quase não retorno. O salto técnico para os 90%, o grau do armamento em que eles são possíveis de fazer ogivas nucleares, é mínimo e pode ser feito em questão de dias. Imagens de satélites de fevereiro de 2026 revelam que o Irã está selando os túneis de Isfahan e Natanz com concreto reforçado, criando literalmente sarcófagos para proteger esse urânio de bombas destruidoras de bunkers. Agora, a exigência de Trump é a seguinte: a remoção física de todo o material enriquecido para fora do país. Esse material, Washington acredita que o Irã é uma potência nuclear virtual, assim classificada, que pode montar uma ogiva a qualquer momento e botar em perigo não só os Estados Unidos, como também os seus aliados. Fato 2, o fim do eixo de resistência e a decapitação do IRGC. O segundo fato é o desmantelamento dos proxies. Os Estados Unidos não aceitam mais apenas um acordo nuclear. Eles exigem que o Irã corte o cordão umbilical com o Hezbollah, o Hamas e o Houthi. Essa rede chamada de eixo de resistência é o que permite ao Irã projetar o poder do Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Em 2026, a visão de Washington é que o regime iraniano usa esses grupos para travar uma guerra assimétrica que paralisia o comércio global. Analistas de segurança afirmam que nenhuma liderança em Teherã sobreviveria se aceitasse abandonar seus aliados regionais. Isso, o Pentágono mudou a sua mira. Os planos de ataque agora incluem a decapitação sistemática da nova liderança do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. O objetivo aqui é simples: ao eliminar os generais que coordenam as milícias no exterior e destruir seus centros de comando provincial, os Estados Unidos esperam causar um colapso sistêmico na capacidade do Irã retaliar fora suas fronteiras. Os Estados Unidos esperam causar um colapso sistêmico na capacidade do Irã de retaliar fora de suas fronteiras. Sem as forças do Quds, o eixo desmorona e o regime perde sua principal ferramenta de defesa avançada. Fato 3, o gargalo de Hormuz e a chantagem energética. O terceiro pilar é o controle de fluxo de energia global. O Estreito de Hormuz é a artéria por onde passa 20% do petróleo mundial e 1/4 do comércio marítimo de combustível. Em fevereiro de 2026, o Irã subiu a aposta ao realizar os exercícios Smart Control, fechando temporariamente seções de hidrovia e realizando disparos reais perto de navios mercantes. Para a economia global, isso é o equivalente a uma faca na garganta. Países como Índia, Japão e Coreia
Coreia do Sul depende da Hormuz para quase 60% de suas necessidades energéticas. Washington vê o fechamento parcial como um tiro de alerta iraniano para dissuadir o ataque americano. A resposta de Trump foi o envio de USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, para se juntar ao USS Abraham Lincoln. A missão da Armada é clara: neutralizar as baterias de mísseis costeiros iranianos e garantir que Teherã nunca mais tenha o poder de paralisar a economia mundial através do bloqueio do estreito. Fato 4. O colapso interno e a estratégia de mudança de regime. O quarto fato é um pouco mais sensível. O Irã está em guerra consigo mesmo. Entre dezembro de 2025 e janeiro de 26, o país viveu sua revolta mais sangrenta desde 1979. Estimativas de ativistas indicam que a repressão estatal deixou 16.500 mortos, mais de 300 mil feridos. As ruas de Teherã e Mashhad, o grito de morte ao ditador são agora acompanhados por pedidos de intervenção externa. Washington acredita que o regime de Ali Khamenei atingiu um ponto de fragilidade terminal. Trump afirmou abertamente que a mudança de regime seria a melhor coisa que poderia acontecer naquele país. A tragédia americana para 2026 não é apenas bombardear alvos militares, mas usar ataques cibernéticos e cinéticos contra o aparelho de repressão, como os quartéis da milícia de Basij e as bases de dados biométricos, para encorajar deserções massivas nas forças de segurança. A aposta é que, sob pressão militar extrema, os pilares de apoio do regime comecem a desmoronar por dentro. Fato 5. O eixo Irã-Rússia e os drones de Tarstastan. O quinto fato mudou as regras do jogo, definitivamente. Em 2026, o Irã deixou de ser apenas um fornecedor de armas para se tornar o braço industrial de Moscou na Ucrânia. A fábrica de Tatarstan, construída com tecnologia iraniana, produz agora até 1.000 drones de série Geran por dia. Esses drones, evoluções dos modelos Shahed 136, estão destruindo a infraestrutura elétrica ucraniana e drenando as defesas da OTAN. Para os Estados Unidos, atacar o Irã é uma forma de atacar o esforço de guerra russo. A inteligência confirmou que o Irã recebeu 1,7 bilhão de dólares da Rússia, arte em barras de ouro, para financiar essa expansão militar. Ao destruir os centros de desenvolvimento de drones e mísseis em solo iraniano, Washington busca interromper o fluxo de tecnologia que está dando a Vladimir Putin uma vantagem crítica no leste europeu. O Irã não é mais apenas um problema regional. Ele tornou simplesmente um pilar do eixo euroasiático contra o Ocidente. Fato 6. A conexão chinesa e o óleo de Karg. O sexto fato foca no suporte econômico de Pequim. A China é hoje o principal comprador do petróleo iraniano, absorvendo 80% das exportações do país. O acordo estratégico de 400 bilhões de dólares entre Pequim e Teherã é o que impede o regime colapsar sob o peso das sanções. Em reuniões recentes com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump concordou em ir com força total para reduzir as vendas de petróleo iraniano para a China zero. O plano inclui o bloqueio ou ataque aos terminais de exportação na ilha de Karg. Para Washington, isso é mais do que uma pressão econômica, é uma mensagem estratégica para a China, inclusive. Ao atacar a infraestrutura energética do Irã, os Estados Unidos demonstram a Pequim que a dependência de estados párias para sua segurança energética é um risco físico real. Fato 7. Arsenal de mísseis e a defesa antifurtividade. Finalmente, o sétimo fato, o arsenal balístico iraniano. Teherã possui a maior frota de mísseis de curto e médio alcance da região, armas que eles consideram sua linha vermelha de defesa. Em 2026, a preocupação americana aumentou com a chegada de radares chineses de última geração, o sistema Hibson LC-8B, projetado para detectar aviões stealth como o F-22 e o F-35. O Irã está tentando criar bolhas de proteção em torno de suas bases de mísseis em Shiraz e Qom. A inteligência americana argumenta que, se não agir agora, o custo de um ataque futuro será proibitivo devido ao avanço das defesas iranianas. A Operação Midnight Hammer de 2025 deixou cicatrizes nesses locais, mas Teherã os reconstruiu com reforços metálicos e sistemas de proteção térmica. A intervenção de 2026 visa eliminar permanentemente essas baterias de mísseis antes que elas possam ser integradas a um guarda-chuva de defesa impenetrável, garantindo a superioridade aérea americana para as próximas décadas. A convergência desses 7 fatos criou uma inércia que aponta para este conflito que está culminando agora, em 2026. Para a administração americana, o Irã de 2026 representa o último grande desafio à ordem liderada pelos Estados Unidos no Oriente Médio. O Board of Peace deu o ultimato, mas a verdadeira decisão já foi tomada nos convés dos porta-aviões no Mar da Arábia. Com o fim do prazo de 10 dias se aproximando, o mundo assiste ao que pode ser a maior reconfiguração geopolítica
do século XXI. Se o ataque acontecer, as consequências serão globais, afetando desde o preço da gasolina na sua esquina até o equilíbrio do poder entre Washington, Moscou e Pequim. Bom, galera, espero que tenha ficado claro para vocês um dos motivos ou dos principais 7 motivos pelos quais o Trump está ameaçando o Irã. Deixe o like, se inscreva no canal. Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial. Até o próximo vídeo. Tchau.